Independente. E aí, rapaziada? Mais um jogo do São Paulo pra gente comentar aqui. O'Higgins e São Paulo, um jogo festivo. Sabe por quê que é um jogo festivo hoje, rapaziada? Hoje o André Silva fez 100 jogos com a camisa do São Paulo. 100. O André Silva, 100 jogos com a camisa do São Paulo. O André Silva, 100 jogos com a camisa do meu São Paulo. Mano, na moral, cara, como pode? Que jogo horroroso. Mas vamos ser justos aqui, vai. Esse jogo aqui não foi pior que o jogo contra o Milionários. Eles pelo menos não seguiram aquela lógica de, né, sempre o pior jogo do São Paulo é o próximo. Não foi. Esse jogo aqui foi melhorzinho do que o jogo contra o Milionários, por exemplo, na Sul-Americana, que, porra, todo jogo, a maioria dos jogos são horrorosos, horríveis, O'Higgins. São O'Higgins demais os jogos. São Paulo tá disputando aí a primeira colocação com o O'Higgins, né, ali. O São Paulo tá em primeiro, o O'Higgins tá em segundo, e o Milionários, que perdeu por Boston River, né, perderam, e ou seja, aí o Milionários terceiro e o Boston River em quarto. E cara, na moral, vamos falar do que foi esse jogo aqui, né, depois dessa comemoração incrível de um jogador horroroso que já jogou 100 jogos com a camisa do São Paulo, sendo que ele deveria nem vestir um jogo a camisa do São Paulo. Esse cara, nem se ele for torcedor, ele deveria vestir a camisa do São Paulo. Mas ele foi até que inspirado hoje, ele deu um passe incrível, mas só que ele não esperava que quem estivesse para receber o passe era o Tapia, né? E era pro São Paulo ter conseguido fazer um gol ali, pelo menos. O São Paulo deu um chute no gol. São Paulo teve 7 finalizações, todas do Ferreirinha pra fora, e aí um chute do Tapia no gol, que era pra ele fazer o gol. Ele simplesmente perdeu aquele gol na cara. Ele chutou com a esquerda, sendo que ele poderia ter chutado com a direita, poderia ter dominado, poderia ter feito o que for, mas não perder um gol daquele ali. Tapia, como sempre, sendo Tapia. Até um comentarista falou ali, né, que o Tapia correu, mas ele sempre peca no técnico, na técnica. E aí a gente não conseguiu fazer o gol. Mas o que foi esse jogo? O O'Higgins foi muito melhor do que o São Paulo. Sim, o O'Higgins, um time que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha ouvido falar desse time que conseguiu ser muito melhor que o São Paulo, que pra mim é inadmissível. O São Paulo Futebol Clube, um time tão gigantesco como esse, com uma história absurda, não tem um time reserva que consegue dar um pau no O'Higgins. Não interessa se é na casa dos caras, não interessa. O São Paulo tem que destruir um time desse aqui, né? Pelo amor de Deus, pra mim não faz o menor sentido a gente perder pro time do Chile, que, porra, não é o Universidade Católica, por exemplo. Então, pra mim, é vergonhoso o São Paulo ter um time tão horroroso que a gente tem desse time reserva do São Paulo. Mas vamos lá, né? A gente viu acho que foi 2 ou 3 bolas na trave ali do O'Higgins, cara. No primeiro tempo a gente também foi amassado, né? Vários chutes no gol. Eles também são... eles só não fizeram gol, sabe por quê? Porque eles são horríveis. O'Higgins. São O'Higgins. Nossa, como consegue chutar tão mal? Pra mim, não faz o menor sentido uns caras que ficam treinando a semana inteira não conseguir acertar o gol, cara. Não conseguia chutar direito. Eles chutam todo torto. E aí quando não chutam, né? Porque é impressionante como eles ficam tocando, rodeando. Não chuta a bola pro gol. Os dois times, pra mim, não faz o menor sentido você estar jogando futebol e você não buscar o gol, né? O objetivo do futebol é o quê? Chutar no gol, fazer gol. Pelo menos no meu entendimento. Será que... Não, pera. Será que eu tô louco? Será que eu acho uma coisa totalmente disparelha da realidade? O futebol existir, fazer gol? Porque não é possível. Os caras não conseguem acertar o gol, cara. Imagina você ter uma sua profissão ali. Por exemplo, eu sou design. Aí eu vou lá e a minha profissão é fazer artes. É fazer artes digitais.
E aí imagina eu falar, não quero fazer mais artes. Eu sou designer, mas eu não quero fazer mais artes. Eu quero, sei lá, vou pintar. Tá ligado? Porque é isso que os caras fazem, mano. Porque um jogo de 90 minutos não sair um gol, pra mim eles falharam como jogadores de futebol. E pra mim é falha. Você não conseguir fazer 90 minutos. Mano, é 90 minutos. Não conseguir fazer um gol. Pra mim é falha. Pra mim, todo jogo de futebol tinha que sair um gol. Tinha que sair um gol. Pelo menos um, tá ligado? E, pelo amor de Deus, como esses caras são ruins. Nossa senhora, é triste. Mas o Rings, ele perdeu uns monte de gol ali. Teve uns lances ali que eles estavam sozinhos, de cara pro gol, e perderam um monte de gol. E aí o São Paulo deu sorte. Esse resultado foi bom pra gente, né? Falando na questão de tabela, que o São Paulo tem que ficar em primeiro para ir direto para as oitavas. Se não, aí tem que jogar ali um mata-mata, né? Com quem vir lá da Libertadores, que foi eliminado da Libertadores. Então, né? Foi um bom resultado para nós. Pra mim, deveria ter goleado, né? Esse time horroroso que não consegue fazer um gol dentro de casa. Mas a gente conseguiu esse resultado. O primeiro tempo do São Paulo foi horroroso. Aí o segundo tempo, aí, né? Também foi horroroso na defesa ali. Eles conseguiram arrumar a direita que o Igor Felisberto teve chance aqui. Já vou falar das notas. Não aproveitou, mas no segundo tempo ele foi melhor na defesa. No ataque, nada. 0. Né? Por isso ainda prefiro o Lucas Ramon. Então a gente conseguiu esse empate aí heróico, né? Vamos dizer que foi heróico. Pelo menos ninguém saiu machucado, né? A gente tava com 2 zagueiros com destros, canhotos, né? Dois zagueiros canhotos, porque tá todo mundo no DM machucado, Alan Franco ali machucado, né? A gente não tem mais Arboleda, não tem um monte de atacante, zagueiro que é com a perna direita, né? Então vamos falar das notas, né? O São Paulo conseguiu essa vitória, mas com um time horroroso, né? O time titular já é horroroso, mas o time reserva consegue ser pior. A gente jogou com o Coronel na defesa, né? O nosso goleiro. Não tomou gol, é isso que importa. Ele teve 2 jogos 100% de aproveitamento, goleiraço. Ele é meio estranho, tá? As bolas não foram nele, né? Então não teve muito que falar, nossa... qual nota que eu dou pro Coronel aqui? Eu senti muito também Seroel. Vou chamar ele de Seroel também, porque puta merda, no primeiro tempo ele pegava a bola e se jogava no chão. Aquela cera de goleiro que me estressa. Não é possível que só seja eu que me estresse. Quando o goleiro pega a bola, joga a perna pra trás assim, ó, fica se jogado lá. Mano, isso me irrita, isso me estressa. Seroel, é o Seronel. Seronel agora também. Eu dou nota 6 aqui, não tomou gol, então, porra. Tá ótimo, Coronel brabo. Se fosse o nosso queridíssimo Rafael ia tomar, então prefiro o Coronel até agora. Aí o Igor Felisberto ali na direita. Cara, eu sempre falo, não me interessa se é menino de Cotia, da base. Tem que aproveitar as oportunidades, porra. Entrou aqui o Igor Felisberto, no primeiro tempo ele foi amassado ali pelos jogadores do O'Higgins. O moleque tava peidando, eu senti que ele tava peidando. Meio que foi a estreia dele aqui na Sul-Americana, né, como titular aqui, então, né, dá pra entender também nervosismo. Então tem que dar mais chance pra ele. Obviamente eu prefiro milhões de vezes ele do que o Cedric, né? Tanto que o Cedric perdeu a vaga aqui pro Igor Felisberto. Nota 4, mano, porque, né, ele não comprometeu, então não tomamos gol, então dá pra dar uma nota 4 aqui pro Igor Felisberto. O Dória foi o nosso capitão aqui, né? Porque ele era o único ali do time que era rodado, né? E fez uma partida concisa, não fez nada de cagada. Deu chutão quando tem que dar, que pra mim, zagueiro raiz, zagueiro é assim, tem que dar chutão mesmo. E foi o que o Dória fez nesse jogo. O Osório, uma bela surpresa aqui. Pode ser um zagueiro importante aí pro futuro do São Paulo. Gostei, obviamente também tava fazendo a sua estreia aqui, né, garoto da base, e jogou bem. É um zagueiro ali canhoto, gostei. Pode ser muito bem usado se a gente perder mais alguns zagueiros aqui. Para mim ainda o Alan Franco e o Sabino são os titulares, mas quando o Sabino tiver sobrecarregado, eu prefiro colocar o Osório do que o Dória, tá ligado? Então, nota 6 aqui vai
pro Osório. O Enzo fez uma partida ok, né? Só na defesa que, pelo amor de Deus, ali é uma avenida, porque o Enzo fica tentando ir pro ataque, não faz nada no ataque, e aí deixa a defesa totalmente aberta. Então eu dou nota 4 aqui pro Enzo, né? Porque também não tomamos gol, então tem como dar uma nota muito ruim pro Enzo aqui. Aí temos os nossos volantes, que foi o Luan. E, meu Deus, o Luan, cara, eu não sei como avaliar o Luan. Ele não faz nada, ele só marca, né? Ele só marca, mas também as bolas tudo passa por ele. Eu não sei, é o Luan Lanches, né? Ele só fica ali moscando e é isso. Esse é o jogo do Luan, porque chutar ele não chuta. Dar passe de qualidade ele não dá. Então, pra mim, o Luan é o Luan, tá ligado? Nota 4 aqui também, porque, cara, eu não consigo avaliar o jogo desse cara, mano. É bizarro. O cara, não, pra mim, não é um nada. Aí temos o Diorne, que também é outro moleque da base do Sub-20. Vi ele jogar ao vivo ali pela seleção Sub-20 aqui perto de casa. Jogou uma partida, tomou um amarelo ali, besta, ele é meio afobado, cara, não sei. Eu vou dar uma nota menor do que eu dei pro Luan, porque o Diorne, pelo menos, ele tem um passe melhorzinho, que ele dá um passe pra frente. Ele tenta buscar o jogo pra frente, que é melhor que o Luan. Mas ainda assim, por conta dele tomar esse amarelo idiota, ele vai levar uma nota 3 aqui. E aí, vamos pro nosso incrível ataque, né? O quarteto que foi hoje, né? Que foi primeiramente o Tapia, que dispensa comentário dizer que ele não é zero. Mano, pra mim, o Tapia, por ele entrar e vestir a camisa do São Paulo, é automaticamente zero. Olha o gol que ele me perde, cara. Nossa, o Tapia é grosso, estranho. Como que ele tá na seleção do Chile? Você vê o nível da seleção do Chile. Pra ter um Tapia como jogador ali da seleção do Chile. Nossa, mano, é horrível. Tapia horrível, perdeu um gol feito. E, porra, era só escorar que era gol, mano. A gente podia ter saído com uma vitória aqui e já tá classificado pra próxima fase, para as oitavas de final da Sul-Americana. Mas a gente tem o Tapia, 0. Aí viemos o Cauli, -1. O Cauli conseguiu ser pior do que o Tapia, porque ele simplesmente voltou a fazer nada. Eu acho que o único jogo que ele jogou foi contra o Bahia. Ele só tem um jogo pelo São Paulo, Bahia. Porque era aquela parada do time que ele jogava. Tava com ódio de ter saído do Bahia, que ele ficava na reserva. Obviamente, tinha um motivo do Cauli ser reserva no Bahia. O Rogério Ceni colocava ele na reserva porque ele é horroroso. Nossa, o Cauli é muito ruim. Ele tentando dar umas pedaladas ali sem sentido. Cara, horroroso. Cauli, -1. E eu acho que foi o pior jogador de São Paulo. Acho que só não foi pior que o Tapia, porque o Tapia perdeu o gol, né? Foi o único chute que o São Paulo deu no gol no jogo inteiro. 90 minutos dá um chute no gol. É inadmissível uma parada dessa. Aí temos o Ferreirinha também. Meu amigo, hoje, né, o cachorro lá que o Barolo fala, mano, tá triste. Ele foi chutado lá no meio da esquina, porque todos os chutes do Ferreirinha foi pra casa do cacete, pra Lua, pra Vênus, Marte, mas nunca no gol ali do O'Higgins, porque o São Paulo só acertou um chute no gol do Tapia, né, que era pra ter sido gol. Horrível, Ferreirinha. Ferreirinha acho que também foi horroroso, 0 pro Ferreirinha. Acertou, deu um drible ali bonito que deixou o cara. Vou dar um nota 1 pro Ferreirinha, porque ele deu um drible muito lindo ali no cara, deixou o cara no chão, mas depois fez, como sempre, a decisão errada que sempre o Ferreirinha faz. Ele dribla e faz a decisão burra que ele sempre faz. E aí temos, né, o nosso incrível André Silva, 100 jogos com a camisa do São Paulo. Hoje a gente tem que celebrar por ter esse atacante por 100 jogos vestindo a camisa do tricolor, André Silva. Mas, um adendo aqui, ele conseguiu dar um passe, por isso eu vou dar nota 5 pro André Silva. Obviamente não foi assistência porque foi pro Tapia, né? Era pra ter sido uma assistência pra carreira do André Silva, que tem 22 gols pelo São Paulo, 100 jogos, 22 gols. Fiquei até surpreso, 22 gols? Caraca, um horroroso desse cara. Fez 22 gols com a camisa do São Paulo. Horroroso. Nota 5 por conta do passe que ele deu de trivela bonito ali pro Tapia, né? Mas era o Tapia. E aí os que entraram ali, veio o Sabino pra no final ali
ajudar na defesa, que o São Paulo tava levando um vareio por cima. Depois entrou também o Danielzinho para segurar mais ali a defesa ali, porque o Jordan tinha tomado um amarelo. Entrou também o Negruti, né, no lugar do Luan, que o Luan já tava meio cansado, né? Acho que foi isso. Não, ele entrou depois ali. O Pedro Ferreira não entra, cara. Não é possível que o técnico não veja que o Cauli é um horroroso e não coloca o Pedro Ferreira. Ele vai ser vendido. Escreve o que eu tô dizendo aqui. O Pedro Ferreira vai ser vendido. O Fernebate da vida aí vai jogar muito e vai pro Chelsea. Vai pro Arsenal. Escreve o que eu tô dizendo. Não é, ele não tem chance, não tem como saber, né? Aí depois colocou o Arthur também. O Arthur acho que nem relou na bola. O Arthur não pegou na bola. Eu não me lembro do Arthur pegar na bola. Não tem como dar nota. Aí o Luca. Mano, o Luca... Cara, não é possível. A Cotia tá estragada. Porque, nossa, esse Luca... Ele já teve tanta oportunidade que, porra... Não tem mais como dar mais oportunidade pra esse cara, pra esse moleque. Né? O cara entra um monte de jogo, já entrou de titular, de um monte de coisa, mas não vinga. Não é bom. Vai pro atacadão, porque é horroroso. Deu nota 4 pra ele mesmo, ele tentado ali no final do jogo, ele errou todos os lances que ele tentou. Horroroso. É um Ferreirinha piorado. Ferreirinha mais novo. Né? Que depois deve dar um caldo, deve pegar mais experiência e virar um Ferreirinha 2.0. Horroroso. Horroroso demais. E o Roger Machado fez, como sempre, as mesmas substituições, trocando 6 por meia dúzia. Não muda nada, mas só que deu pra ver que esse era o objetivo dele, o empate. Ele não queria nem a vitória. Se ganhasse, alguém fizesse ali um gol de sorte, beleza. Mas não fez, então tá ótimo pra ele o resultado aqui. Então nota 5 pro Roger, fica no meio ali. Mano, é isso, jogo horroroso, como sempre, Sul-Americana. Foi melhor que os outros jogos que a gente viu da Sul-Americana? Foi. Mas continua sendo horroroso, continua sendo Sul-Americana. Comente aí o que você achou, se inscreva se você quiser. Tamo junto, até o próximo vídeo aqui de São Paulo. É nóis.